Que a graça e a paz de Cristo seja sobre o seu coração, hoje e sempre. Vamos seguir com o nosso estudo, no nosso tempo com a palavra. Ontem compartilhei no último áudio a respeito de Ruth, capítulo 2, verso 14 até o 23, e deixei a primeira parte com você, e o tema é quando cada um faz o que lhe corresponde. Você se lembra quando nós terminamos, ou seja, iniciamos o livro de Ruth e como se termina o livro de Juízes? Lá diz que cada um fazia o que achava certo. Mas aqui, cada um faz o que lhe corresponde. Você nota a diferença? Você percebe que mudança do quadro do final de Juízes para Ruth capítulo 2, versículo 14 ao 23? Que assim seja também em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, submeto a Ti esse tempo e oro a Ti para que o Espírito Santo revele a Tua palavra para nós. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um de nós e nos ajude a receber do Senhor aquilo que o Senhor quer nos compartilhar hoje. Abra os olhos do nosso entendimento e fala conosco, de forma que sejamos transformados no nosso tempo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando cada um faz o que lhe corresponde. E na primeira parte dessa mensagem eu falei sobre Boaz, onde ele representa a bondade. E trabalhamos no versículo 14 ao 16. Agora, quero trabalhar com você, estudarmos juntos a palavra e sempre recomendo, você pode ouvir esse áudio indo para o trabalho, no transporte, enfim, onde você quiser, ouvindo antes de dormir, ao acordar, quantas vezes você quiser, mas é importante que você tome uma vez ao menos para ouvir esse áudio junto com a sua Bíblia. E você vai conferindo aquilo que estamos compartilhando para ver se de fato estamos na palavra. É muito importante isso. Então, Ruth, agora, no versículo 17 e 18, lembra-se que Boaz representa a bondade e Ruth vai representar aqui a entrega. Para que o trabalho funcione, nós precisamos desses elementos, que são eles: bondade, entrega e companheirismo, que nós vamos ver o caso depois de Ruth com Noemi. Agora vamos para o versículo 17, falando sobre entrega. Versículo 17 e versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor em Ruth, capítulo 2, versículo 17 e 18. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Glória a Deus. Nós entendemos que depois que ela comeu, ela seguiu trabalhando e foi trabalhando até o final do dia. E no verso 17, agora, ela está apanhando no campo de Boaz até a tarde, ou seja, até o final do dia de trabalho, e ela debulhou o que apanhara. Ela não só colheu, mas ela malhou, ela bateu, ela agitou aqueles cereais, ela preparou ele para ser levado. 2 trabalhos pesados. Não é somente receber o alimento, mas trabalhar no alimento. Muitas vezes, em grupos de devocionais, pessoas pensam que já recebem pronto. Eu recebi essa palavra e que bênção, já está. Não, essa palavra você recebe como se tratasse de uma colheita que foi feita, como aqui no caso de Ruth, que colheu as espigas, mas agora você precisa debulhar. Você precisa agora meditar. Você precisa investir tempo na palavra que você recebe. A comida não está pronta simplesmente quando ela chega em casa.
Ela chega do mercado, ela vai para a geladeira, vai para o armário. Não, a gente ainda precisa fazer um preparo para que então a gente possa se alimentar. Nós precisamos de meditar na palavra de Deus, não somente ler. Não somente ler e meditar. Observar profundamente o texto, buscar uma interpretação bíblica. A interpretação, ela tem suas regras e elas precisam serem obedecidas para que a gente então não crie um pretexto, crie uma interpretação errada. Ela está debulhando o que ela apanhou. Você recebe a palavra aqui, tempo com a palavra, e eu quero animar você a debulhar o que você recebeu, a mastigar, a deixar que o Espírito Santo siga fluindo em seu coração. É muito importante. Quando eu penso nos cristãos atualmente, muitas vezes saímos de um culto e já na porta cristãos estão falando de qualquer coisa menos da pregação que receberam. Que interessante isso, já observou? É interessante que aquele homem da rainha lá da África, quando ele lá em Atos está voltando de adorar ao Senhor, eu creio que isso está em Atos, vamos olhar, Atos capítulo 9, se eu não me engano, vamos ver, ou 8, alguma coisa assim. Não, é o 8. Atos capítulo 8, o eunuco, aquele homem da elite da Etiópia, oficial de Candace, da rainha dos etíopes. Ele era um superintendente de todo o seu tesouro, mas ele era um judeu convertido. Ele veio adorar a Deus em Jerusalém. Agora ele está voltando para a Etiópia. Só que depois da festa de Jerusalém, ele volta lendo o livro do profeta Isaías. Atos, capítulo 8, verso 28. Que interessante, ele recebe a palavra, mas agora ele está debulhando a palavra. Ele está tratando, mergulhando mais profundamente. Porque muitas vezes nós não ficamos com a palavra que Deus nos falou em um culto, ou até mesmo em um devocional como esse, porque simplesmente apanhamos. Mas nós precisamos de estar digerindo, remoendo, processando, mastigando, mais e mais. Veja o exemplo deste homem piedoso, temente a Deus, depois de um grande culto, de uma grande festa ao Deus de Israel. Ele está lá, voltando para casa e lendo o livro do profeta Isaías. O final da história você conhece. Olha as coisas maravilhosas que aconteceu com ele. Deus traz Filipe, ele recebe a revelação de quem se tratava aquela pessoa o qual o profeta Isaías estava se referindo, que era um Messias. Ele se converte a Jesus. Isso aconteceu quando? Aconteceu depois do culto. Aconteceu depois da festa. Porque muitos de nós não recebemos o que Deus tem para nós. Porque Ele nos entrega, mas nós não debulhamos. Ele nos entrega, mas nós não ficamos agitando isso dentro de nós. Aleluia! Mexendo isso de forma profunda dentro de nós. Deus seja louvado. Que tremendo é a palavra de Deus, amados. Que o Senhor Jesus nos ajude para que a gente de fato possa estar vivendo essa essência da meditação. Ele recebeu depois. Eu me lembro quando o Senhor me encheu do Espírito Santo, me deu o dom de falar em outras línguas. Quando isso aconteceu depois do culto. Não foi durante o culto, foi depois. Eu recebi uma palavra de fé, eu acreditei, eu tomei posse daquela palavra. Eu disse: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo para ter uma vida de vitória. E depois que isso aconteceu, depois que terminou, as pessoas estavam indo embora, eu pedi para o pastor orar por mim. E assim tem sido muitas bênçãos que eu tenho recebido depois que terminou, ou depois que eu recebi. Ela apanhou, ela colheu, mas ela debulhou o que ela tinha apanhado. Pense nisso. Quantas riquezas podemos ainda extrair desse pensamento? Agora, pense na sua vida, como está isso na prática. E ela apanhou e debulhou
quase uma efa de cevada. Algo aproximadamente, ou quase chegando a 40 litros. A minha pergunta é, como é que Ruth levou isso para casa? Isso me lembra os espias quando vão à Terra Prometida. E lá eles têm que trazer aqueles cachos grandíssimos de uva. Eles trazem a fruta da Terra Prometida. Deus, quando nos ensina essas verdades, de receber e meditar e digerir e degustar como um prato raro, especial, um sabor único, o maná do céu, nós vamos levar tanto, nós vamos levar nossos cestos cheios, aonde quer que vamos. Alguém diz, diga algo de Deus, e você não precisará orar. Diga algo do Senhor. Eu cresci num tempo onde o pastor Eliseu Queiroz de Souza, que foi o meu segundo pastor, o meu primeiro foi José do Carmo, que me batizou em Presidente Prudente, me levou, me ajudou a conhecer Jesus, juntamente com meu pai na fé, Marcelo Vieira. E quando eu fui para Jundiaí, então o pastor Eliseu Queiroz de Souza me ensinou muito. E uma das coisas que ele me ensinou tenha, uma expressão mais brasileira, tenha sempre uma bala no gatilho. Em qualquer momento, você precisará usá-la. Tratando-se assim como se estivesse num campo e para se defender de uma fera, de algum perigo, então esteja preparado. E ele ensinava os obreiros, vocês precisam estar preparados a qualquer momento, eu posso chamá-los para trazer uma palavra. E ali nós tínhamos que estar preparados. Mas existe um perigo nisso, que a gente pode ler a Bíblia só porque o pastor pode nos chamar para compartilhar. Mas quando nós temos quase 40 litros de alimento para levar para casa, meu Deus, aonde quer. Olha, por favor, leia um versículo para nós. Pregue esse domingo, meu Deus. Amados, deveria ser tão natural entre nós. Compartilhe a palavra de Deus naquele grupo caseiro. Vai lá e liga para aquela pessoa e dê uma palavra de alimento, de força para ela. Quando nós estamos diariamente na mesa do Senhor, dedicando tempo à sua palavra, nós vamos realmente ser tremendamente abençoados e vamos até pensar, meu Deus, eu não sei o que eu falo, me dá direção, Espírito Santo, porque eu estou com essa palavra, com essa e com aquela, me ajuda a ser certeiro. Quase 40 litros de alimento Ruth estava levando para casa. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está levando muito alimento de Deus, e onde ele abrir a boca dele, ele tem algo para oferecer. E uma forma maravilhosa que Deus nos ensinou é essa, de estudar a Bíblia dessa forma que estamos estudando. Não um texto hoje, um outro texto amanhã, mas estudar dessa maneira. Então você, qualquer coisa, lê algo para nós. O que você vai ler? Você vai ler o que você está estudando? O que você vai compartilhar? O que Deus está te dando? É tão simples, não é? E o Espírito Santo vai guiar seu coração e será uma bênção. Vamos ler o outro verso, o 18. Tomou-o e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Aleluia. Aqui é o que me chama muito a atenção. Nessa mulher tão especial que era Ruth, onde ela faz entrega. Lembra Boaz? Bondade. Ruth, entrega. Ela se entregou naquele pacto que ela fez com a sua sogra Noemi, enquanto o órfão foi embora. Ela se entregou quando sabia que não tinha nada para receber. Louvado seja Deus. Que as nossas entregas sejam assim. E agora Ruth está no seu dia de trabalho, com quase 40 litros levando para casa de alimento. E quando ela chega lá, ela diz, olha, eu quero compartilhar com você, minha sogra, o que eu recebi hoje. O que Deus me deu hoje, usando a Boaz, toda a experiência que eu tive hoje, eu não posso ficar só para mim. Eu quero compartilhar. A Bíblia diz que Deus dá semente na mão do que semeia. Hoje existem pessoas tão egoístas, tão mesquinhas, elas querem mais e mais, mas quando você recebe algo de Deus e passa para frente e abençoa, Deus vai colocar na tua mão de novo,
para que você continue abençoando e você será abençoado, abençoada também. Eu me lembro de uma história muito interessante. Um grupo de mendigos, que eles dormiam debaixo da ponte, uma madrugada fria, embrulhados com papelão, jornal velho. Um deles, no meio da madrugada, se levantou por causa do frio e com muita fome saiu para caminhar, para tentar aquecer-se e tentar a sorte com algo de comer. Ele estava caminhando e ele sentiu aquele cheirinho gostoso de pão sendo feito na hora. E ele foi, sabe, como aqueles desenhos, quando eu era pequeno, aquele desenho que levava o bichinho até o lugar. Ali ele chega na porta de uma padaria. E quando ele chega, a porta está fechada. Ele bateu na porta, alguém saiu e ele disse: desculpa, eu sei que é complicado, mas eu estou com muita fome, o senhor tem um pão? O padeiro disse: olha, eu não posso te dar do pão que eu estou fazendo, ainda está sendo feito, mas tem o pão de ontem, eu vou te dar. E ele deu o pão para aquele mendigo. Ele deu daquilo que estava sobrando, ele tinha com abundância. Aquele mendigo comeu, agradeceu, saiu, foi pelo caminho comendo aquele pão, e no meio do caminho ele se lembrou dos seus amigos. Antes de chegar até debaixo da ponte de novo, ele volta à padaria e pergunta para o homem: desculpa, estou outra vez aqui, mas eu tenho alguns amigos que estão na mesma situação que eu, e eles estão debaixo da ponte onde a gente dorme, e eles estão no mesmo estado, com muita fome. Será que o senhor teria pão para eles? Será que se eu for até lá e chamá-los e trazê-los aqui, o senhor teria também pão para dar para os meus amigos? E o padeiro disse para eles: que gesto mais nobre! Pode ir chamá-los, porque eu tenho pão suficiente para vocês. Rapidamente, então, ele se foi, chegou debaixo da ponte, chamou todos os seus amigos, e então ele disse: pessoal, venham comigo, eu vou ensinar para vocês o caminho que levará vocês até o pão. Eu vou ensinar para vocês aonde vocês poderão saciar a vossa fome nessas madrugadas frias da vida. Ele não foi egoísta. Ele não ficou com aquele conhecimento só para ele. Ele podia cada madrugada levantar sozinho e ir até lá. Ele podia correr o risco de que aquele padeiro dissesse: não bate mais na minha porta. Mas ele pensou nos seus amigos. Ruth pensou em Noemi. Em quem você está pensando? Em compartilhar daquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Ela tirou do suor do rosto dela, ela tirou de tudo que ela recebeu e ela levou para a sua sogra. Eu quero parar aqui hoje com essa reflexão, pensando agora em Ruth. Ruth, a mulher da entrega, a mulher que entregou tudo lá atrás e agora também novamente está entregando tudo o que recebeu para a sua sogra. Quem está sendo abençoado através de você? Quem está sendo abençoada através de você, da abundância do que Deus tem te dado? Que o Senhor te abençoe com essa palavra e que você possa refletir nela. Pai, nos ajuda, assim como Ruth, a sermos homens e mulheres de entrega. Que, como Paulo disse aos Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebeu e ele entregou. Melhor é dar do que receber. O Senhor tem nos dado de graça e de graça queremos compartilhar. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje, dessa reflexão, seja de edificação para meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, entendendo, Senhor amado, desde o princípio que o Senhor nos ensinou de receber e debulhar aquilo que recebemos, da abundância do que recebemos, de ir e compartilhar com aqueles que precisam também. Deus, obrigado por nos ensinar agora o exemplo de Ruth. E eu te peço, Espírito Santo, toma esse tempo com a palavra e gera no espírito, no coração de cada um de nós, o propósito pelo qual essa palavra é entregue e que ela possa cumprir. Em nome de Jesus, o teu propósito. É minha oração em Cristo. Amém.
Se você foi abençoado, abençoe a outros. Deus te abençoe. E até o nosso próximo tempo com a palavra.